ele vem sufocando animais marinhos, provocando a mortalidade de diversas espécies e dificultando a vida nos oceanos. Nós estamos falando do lixo marinho, uma responsabilidade de todos nós e que vem ganhando proporções alarmantes nos últimos anos. No Ecologicamente de hoje, a gente conhece iniciativas que pretendem identificar todos esses materiais e também diminuir os impactos do lixo nos oceanos. Praia nos remete a momentos de lazer e o nosso país é repleto delas. O Brasil possui mais de 8.500 quilômetros de costa. São 395 municípios distribuídos em 17 estados costeiros e aproximadamente 25% da população brasileira reside na zona costeira. Mas essas regiões, além de chamarem a atenção pela beleza, também vêm nos revelando um dos grandes problemas da humanidade: a geração desenfreada de lixo. E lixo que é descartado da pior maneira possível. O lixo marinho é qualquer resíduo que foi manufaturado ou processado pelo ser humano e que é descartado diretamente ou indiretamente e chega no ambiente costeiro e marinho. Ele vem parar nessas regiões de diversas formas, seja pelo descarte proposital nas areias e dunas, trazidos pelas marés, ou por acidentes com embarcações. Seja da forma que for, esses materiais chegam ao litoral e carregam consigo diversos problemas. Os mais evidentes são a poluição visual, a poluição das águas, contaminação do ambiente e mortalidade de animais marinhos. Para entender mais claramente de que forma o resíduo influencia e prejudica o ambiente, as pesquisas com relação ao lixo marinho vêm sendo ampliadas nas últimas décadas. Na Universidade Federal do Rio Grande, o trabalho teve início em 1997. E lá o problema já era classificado como de grandes proporções. A gente começou a trabalhar em 97, né? Realmente foi um tema bem inovador na época, ninguém se falava em resíduo sólido, lixo em praia ou no mar, né? A gente detectou que o problema do lixo era uma coisa bastante séria, né? Isso estava presente em várias regiões da praia, praticamente todas as regiões da praia, estava muito associado ao turista, quer dizer, as pessoas que vinham à praia, chegavam no verão, tu tinha muito mais gente frequentando a praia e, portanto, tu tinha muito mais lixo sendo gerado. Então, quer dizer, o turista, os frequentadores de praia eram os responsáveis por boa parte desse lixo que ficava. E um percentual pequeno a gente identificou como vindo de aportes do oceano. Quer dizer, uma embarcação que passa, eles jogam eventualmente seu lixo na praia e tal, no mar, e isso eventualmente vem parar na praia. Então a gente tinha uma zona controle que era bem afastada do cassino, né, era bem abaixo do navio, onde a frequência de uso pelos usuários de praia era bem menor e a gente encontrava algum tipo de resíduo lá. Então isso servia de comparação, né? Então a gente encontrava algum resíduo lá, mas muito mais no cassino. O que foi detectado nesse primeiro momento da pesquisa está sendo ratificado agora de forma mais ampla. Para entender melhor quais são os resíduos que chegam à praia, em que quantidade e intensidade, pesquisadores vêm desenvolvendo coleta desse material. A gente faz expedições na praia, a gente coleta em alguns pontos, tentando comparar pontos que têm a urbanização, né, casas e prédios, presença humana, e locais que não têm essa urbanização, para ter uma comparação de um para o outro. Então a gente faz amostragens em transecto, perto das dunas e perto da linha de deposição do mar, e a gente vai coletando nesses transectos de 60 metros todos os resíduos que a gente enxerga macroscópicos
E também a gente coleta quadrados de sedimentos de 50 por 50, de onde a gente tira os resíduos menores. A gente peneira, lava e depois analisa esses resíduos menores. Então a ideia é fazer uma comparação entre épocas do ano, comparar a época que tem mais veranista na praia, que não tem, e também comparar essas áreas que tem urbanização e áreas que não tem urbanização, para ver quanto lixo tem, que tipo de lixo, quais as características desse lixo e coisas assim. Todo o material que é coletado nessas saídas é trazido para o laboratório, para que seja feita a triagem. Mas já no primeiro momento conseguimos identificar o grande vilão, o plástico. 90% do lixo marinho encontrado é plástico. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, cerca de 300 milhões de toneladas de plásticos são produzidos ao ano. Mas muito pouco disso é reciclado. A maior parte chega aos mares e oceanos. Como resultado, bilhões de dólares são gastos anualmente para minimizar os impactos nos ecossistemas marinhos. Então o plástico, na verdade, já se sabe que é a maior tipo de lixo encontrado lixo marinho que é encontrado, tanto nas praias quanto no oceano. Tem uma estimativa que mais ou menos 90% do lixo é plástico. E isso não muda aqui. Então o plástico é o tipo mais abundante. Tem bastante material proveniente da pesca. A gente encontra muita rede, muita linha no sedimento. E também bastante produtos de uso do dia a dia, canudinhos, palito de picolé, que na verdade é de madeira, né, mas também não deixa de ser um lixo, embalagens, garrafinhas, copos, latas, coisas de uso diário. Porque a gente tem ação de ventos, correntes, e é difícil de traçar a origem desse lixo. Mas nós sabemos, por exemplo, que copos plásticos, latas de cerveja, vidro, também geralmente de garrafas de cerveja quebrada, tem mais uma origem local, digamos, de pessoas que estão frequentando a praia, e alguns outros tipos de lixo, como potes de shampoo, detergente, óleo, pode se associar a embarcações pesqueiras que eles jogam seu lixo, não trazem para o porto esse lixo para também ter espaço na embarcação, né? Então esse aqui é uma coleta de um ponto, lá no terminal, em janeiro desse ano. Então tudo isso foi coletado em 20 metros de praia, perto das dunas. Então só nesses 20 metros tinha essa quantidade de lixo. E quanto de lixo vocês têm a expectativa de que tenha, assim, tantos metros? Vocês já fizeram um tipo de expectativa nesse sentido? Tem um cálculo muito inicial que a gente fez de que cada quilômetro da Praia do Cassino tem mais de 2.000 pedaços de lixo. Dos mais diversos tamanhos. Dos mais diversos tamanhos e tipos, né, que é o que a gente quer caracterizar ao longo do projeto. Mas o que é gritante é a predominância de produtos plásticos, principalmente produtos descartáveis de uso único, como copinhos, canudinhos, bastante canudinho, bastante bituca de cigarro. Então, principalmente o plástico, principalmente coisas descartáveis que são usadas somente uma vez. E se você se impressiona quando vê lugares como esse e observa o lixo depositado na orla, fique ainda mais preocupado. Apenas 15% do lixo marinho chega a locais como esse. Os outros 15% estão flutuando ou na coluna d'água. Mas a grande parte, 70% do lixo marinho, está no fundo dos oceanos, ou seja, bem longe dos nossos olhos. Outro fator que precisa de mais atenção dos olhos são os microplásticos, que são plásticos menores que 5 milímetros. Eles são divididos em fontes primárias e secundárias. As primárias são aqueles plásticos que já saem da indústria em um tamanho pré-definido, como os utilizados em esfoliantes corporais. As secundárias são aqueles plásticos de tamanho maior, como garrafas PET, sacolas, que através da degradação, seja pela influência do sol ou pelo atrito, vão se rompendo até ficar menor que 5 milímetros. Detectar esses microplásticos e de que forma eles chegam ao ambiente tem sido o foco de várias pesquisas. Esses componentes tão pequenos fazem parte das atividades do nosso dia a dia. Esses pequenos pontinhos azuis aqui, que estão nesse frasquinho de vidro, são esférulas de plástico, tá? De polietileno,
que são utilizadas em larga escala nos produtos esfoliantes. Então, para ter essa abrasão da pele, né, e limpar essa camada externa da pele que a gente chama de esfoliação, a maioria das indústrias usa esferolas de plástico. Então, essas esferolas, aqui a gente tem alguns exemplos que elas foram em laboratório, né, a gente tem estudado a composição e a quantidade de microesferolas em diferentes produtos que a gente encontra no supermercado. Esses todos aqui foram comprados aqui em Rio Grande. E a gente vem estudando para saber, primeiro, né, se realmente o que o fabricante coloca realmente porque a gente pode fazer, através de uma análise química, a gente identifica a estrutura do plástico e pode saber se é um polietileno, um polipropileno ou outro tipo de polímero. Então, esses aqui são chamados microplásticos primários. Eles já vão entrar no ambiente marinho nessa forma e nesse tamanho. Com tamanhos tão pequenos, esses materiais flutuam no ambiente marinho, sem ser percebidos, sendo também ingeridos pelos mais diversos organismos. Na verdade, o plástico está disponível em toda a coluna d'água marinha, né? Desde a superfície, como a gente disse, que são os flutuantes, ao longo da coluna d'água até o substrato do oceano. Então, uma outra forma, por exemplo, do plástico chegar no fundo do mar é através das pelotas fecais, porque o zooplâncton, né, que são organismos muito abundantes nos oceanos, eles acabam ingerindo essas partículas de plástico que estão na coluna d'água, e as pelotas fecais que eles geram também vão se depositando, né, bem devagarzinho ao longo do tempo no fundo. E se eles tiverem ingerido plástico, esse plástico possivelmente vai junto com esse material orgânico, né? O orgânico já era esperado, mas o plástico não. O plástico é uma nova componente. Esses microplásticos são a origem de todos os produtos feitos a partir desse material. É só observar melhor a areia da praia que conseguimos perceber essas pequenas esferas, os chamados pellets. Se alguns organismos ingerem apenas os microplásticos, outros confundem seu alimento com esse material. O caso mais relatado é o das tartarugas verdes, que no lugar de ingerir águas vivas, acabam ingerindo principalmente sacolas plásticas. O trabalho de monitoramento de praia e necropsia desses animais confirma isso. E ao fazer a abertura do trato intestinal, o problema se torna visível. A maior parte do volume do que está no esôfago dela é lixo. A gente observa essa frequência maior e, né, mais massiva nas tartarugas verdes, que é essa espécie que a gente está abrindo agora, né? Balão. Bom, esses resíduos eles podem causar vários problemas, né? Um deles é a obstrução do intestino, que não permite então que o alimento, né, o bolo fecal tenha todo o seu trânsito até o final para o teu animal defecar. Então essas fezes vão se acumulando, elas vão ressecando aqui no intestino, né? Vão formando o fecaloma, que chama. Então, e prejudica a absorção dos nutrientes, né, na primeira porção ali do intestino delgado, que é onde acontece a maior absorção de nutrientes do alimento. Então essa nutrição do animal vai sendo prejudicada, então o animal ele continua se alimentando, ele continua capturando alimento, mas ele está cada vez mais magro, que era o caso dessa tartaruga aqui, a outra ali que a gente vai abrir também. Tartaruga bem emagrecida, o plastrão já afundado, assim. Causa ulcerações, né, que são esses fragmentos sólidos mais duros, que tem pontas, então ele vai percorrendo o trato e vai danificando a mucosa, né. E se ele fica preso em alguma alça intestinal, também pode ficar ali um bom tempo machucando aquela área, provocando ulcerações, né. E daí abre portas para infecção. E tem a questão do estômago ficar cheio de resíduo sólido, então o animal tem a falsa sensação de saciedade, né? Não tem fome porque o estômago está cheio e na verdade ele está cheio de lixo e não cheio de alimento, né?
No Centro de Reabilitação de Animais Marinhos da FURG, o CRAM, os pesquisadores conseguem reunir mais informações sobre a mortalidade desses animais. E muitas das tartarugas que chegam ao local vêm parar aqui pela mesma razão: a ingestão de lixo. Aqui no Centro de Recuperação de Animais Marinhos, a gente recebe ao longo de todo o ano animais marinhos e costeiros debilitados e muitos deles com evidências dos impactos causados pela atividade antrópica e pela poluição dos oceanos, né? E muitos deles com evidências da interação com o lixo. Então, nós recebemos lobos marinhos com o corpo enredado em restos de rede de pesca, por exemplo, as aves marinhas também com fragmentos de lixo no trato gastrointestinal. E, ultimamente, os exemplares com mais evidência desse impacto são as tartarugas marinhas. Então, nós recebemos um grande número de tartarugas marinhas ao longo do ano, tanto com sinais externos, né, da interação com o lixo, né, animais com pedaços de rede de pesca, de cordas, de fio de nylon preso nas suas nadadeiras, por exemplo, ou no corpo. E também muitos animais com sintomas, e depois a gente comprova, né, que eles estavam com o trato gastrointestinal cheio de lixo, né, de resíduo sólido. Aqui a gente tem alguns exemplos disso, né, então são tratos de tartarugas que vieram a óbito, que não resistiram, né, que vieram a óbito e que foi feito a triagem do seu trato gastrointestinal e foi separado todo o material, todo o resíduo sólido que estava no seu trato. Então, eles acabam se alimentando desse? Muitas delas são resgatadas em tempo, né? Então a gente tem todo um protocolo de tratamento para essa situação, estimula, né, os movimentos do trato gastrointestinal, estimula que elas defequem e eliminem esse lixo. Muitas delas sobrevivem, né, então o tratamento tem sucesso e elas são novamente introduzidas e devolvidas à vida livre. Muitas delas acabam não sobrevivendo, vêm a óbito e aí nós conseguimos comprovar, né, que elas estavam com o seu trato gastrointestinal cheio de lixo. Né? Então aqui a gente tem, como exemplo, todo o resíduo sólido, todo o lixo que foi encontrado no estômago de uma tartaruga, né? No estômago, na verdade, no intestino tinha uma outra quantidade, né? Nós temos uma grande diversidade de lixo, né, encontrado dentro do estômago delas. Por exemplo, tem aqui plástico preto, vários fragmentos de plástico, cordas, outro tipo de corda, fio de nylon, fragmentos de plástico duros, de diversos tamanhos e cor. Isso estava numa só, né? E aí é sempre uma surpresa, cada vez que a gente tria um trato de uma tartaruga. Tem bexiguinha, tem bolinha de gude, tem prego, tem papel de bala, né? Então isso é um indício, né, da poluição dos oceanos pelo lixo. Além dos prejuízos causados aos animais marinhos, o plástico que encontramos nos oceanos ainda guarda outros perigos. Por suas características químicas, ele age como uma esponja, absorvendo outros organismos e transportando eles através das marés. Em cada pedaço de plástico que está flutuando, podem ser encontrados mais de 6.000 organismos, entre vírus e bactérias. Diferentemente do material que é observado na praia, né, o plástico em oceano aberto ele já é em tamanhos menores, então visualmente, quando a gente faz o rastro, não é esse impacto, de grande impacto de muito material, porque são tamanhos de microplásticos, né, a maioria, pela degradação ambiental, né, porque os plásticos, a partir do momento que eles estão ali boiando, que eles estão disponíveis no mar, eles se tornam um substrato, um ambiente que permite que vários organismos consigam se aderir, desenvolver diversas comunidades incrustadas aos plásticos. Mas a partir do momento que alguns organismos vão se aderindo, isso vai ocorrendo uma sucessão ecológica, então se aderem micro-organismos, né, vírus, bactérias, e isso permite a aderência de
de outros organismos, microalgas, invertebrados, e aí permite o crescimento de uma comunidade ecológica aderida a esses plásticos. E a partir do momento que eles podem se dispersar nos oceanos, né, à mercê das correntes, das correntes oceânicas, dos ventos, eles podem ser transportados por longas distâncias entre todos os oceanos, já que está tudo conectado. Na grande maioria das vezes, não conseguimos enxergar essa quantidade de resíduos nos mares. Isso porque eles se concentram nos grandes giros oceânicos. Eles são 5, um no Oceano Índico, um no Pacífico Norte, outro no Pacífico Sul, um no Atlântico Norte e outro no Atlântico Sul. Esses giros convergem às correntes de cada um dos oceanos. Mas mesmo não estando nessas regiões, o nosso lixo é encontrado por toda parte. Aparentemente parece que não tem muito lixo, mas mesmo assim é uma região bem longe da costa, mais ou menos 200 quilômetros daqui da costa, e mesmo assim a gente encontra bituca de cigarro, a gente encontra material plástico, parece de um chocolate ou alguma coisa assim, tá? E vários pedacinhos, ó, de plástico. Já é tão grande a quantidade de plásticos que tem nos oceanos e já se conhece que existe uma diversidade de organismos que vivem aderidos a eles, que é denominado de plastisfera. É um novo ecossistema marinho denominado de plastisfera, que são os bichos que vivem aderidos aos plásticos. É um ambiente introduzido por ação antrópica, né, e cada vez mais vem sendo introduzido devido ao aumento da produção e do consumo indiscriminado de plásticos, né? E aí, muitas espécies vivem aderidas a esse material, a esse tipo de material, e como eu falei, já que eles se dispersam nos oceanos, né, que eles ficam à mercê dos processos oceanográficos, muitos indivíduos podem ser transportados de um local para outro, incluindo organismos exóticos, organismos patogênicos, né, que podem estar causando alterações ecológicas num determinado ambiente onde eles vão chegar, que naturalmente eles não conseguiriam se dispersar até lá, mas como ele tem esse novo substrato, né, eles fazem parte da plastisfera, então pode ter grandes impactos econômicos e ecológicos dos organismos que vivem na plastisfera. A ação humana vem trazendo resultados tão expressivos e negativos no ambiente que, além de termos esse novo ecossistema marinho, uma classe de cientistas defende que estamos vivendo uma nova época geológica, o Antropoceno. Atualmente a gente acredita que grande parte desses microplásticos eventualmente, ao longo do tempo, vai tender a afundar e se acumular no fundo do mar, né? Aí o plástico ele passa a ter, além do seu problema ambiental envolvido, porque misturado com o sedimento ele vai acabar prejudicando os animais que vivem, né, sobre o sedimento ou associado a ele de alguma forma, mas com o aumento, né, da chegada, porque são processos muito lentos, né, o fundo dos oceanos tem profundidades que chegam a 11 mil metros, então são processos muito lentos, mas eventualmente o que vai acontecer? A deposição desse plástico cria um novo tipo de sedimento. É um sedimento que é diferente de todo o sedimento que existiu até hoje na história, inclusive geológica da Terra, que tem mais de 4 bilhões de anos. Então, hoje em dia, a comunidade científica, inclusive, se organiza para criar uma nova época na história geológica da Terra, que seria o Antropoceno. Essa época, né, como o próprio nome diz, é uma época marcada pela profunda influência do homem sobre, inclusive, a estrutura geológica da Terra. Ou seja, em outras palavras, a gente estaria dizendo que rochas de plástico estão sendo formadas no fundo dos oceanos. A gente vive numa era que a gente chama hoje de era dos descartáveis, né? Esse plástico que você não se preocupa com ele é muito barato. Então, qualquer hora você pode comprar. Se você esquece a sua garrafinha em casa, você compra outra e paga muito pouco por isso, né? Então, na verdade, você está pagando pelo conteúdo, né? E não pelo plástico material. Então, uma das soluções para o problema, e talvez a mais viável atualmente, seja a redução imediata desses itens que são usados apenas uma única vez. E, associado a isso, né, o desenvolvimento de materiais menos persistentes, que de alguma forma eles possam ser incorporados ao ambiente, na forma de uma molécula que não seja destrutiva para toda a cadeia trófica marinha, como é o plástico. Então, são passos que têm que ser dados, né, de forma concomitante,
mas emergencialmente a gente tem que reduzir o plástico que a gente usa no nosso dia a dia. Isso começa dentro da nossa casa, né? A gente escolhendo produtos que tenham menos embalagens, pedindo para os nossos colegas utilizarem menos essas embalagens de plástico e de pouquinho em pouquinho conseguindo diminuir a geração desse lixo, e que isso seja multiplicado em escala global vai dar uma super diferença. Nova época geológica, rochas formadas de plásticos, um ecossistema marinho chamado plastisfera. São tantos novos ambientes formados pela ação do homem que nos perguntamos: será que algo ainda pode ser feito para regredir essas ações ou pelo menos estancá-las? Eu vejo uma luz no fim do túnel, né? Então acho que hoje em dia as pessoas estão mais, embora ainda não ajam de uma forma correta, estão mais ambientalmente educadas, digamos assim, né? Sentem mais os impactos do ambiente que ocorre no ambiente e nos animais e na sua própria vida, né? Porque a gente, por exemplo, além de ter um impacto nos animais, esse lixo tem o impacto estético, né? Ninguém gosta de parar num local cheio de lixo, tomado de lixo, né? Então as pessoas tentam limpar melhor manter o seu ambiente limpo, né? Então eu acho que se for centrado políticas públicas para essa limpeza de praia, conscientização, por exemplo, a gente não tem placas na nossa praia avisando coisas simples, né? Poderiam ter placas dizendo o período de duração de cada lixo, para a pessoa ver, um plástico dura mais de 400 anos no ambiente, uma bituca de cigarro jogada no ambiente, ela tem muito tóxico associado, isso vai entrar nos animais, então isso tudo tem que ser dito para as pessoas de uma forma clara, para que eles vejam que o impacto está sendo bem sério mesmo, vamos tentar mudar um pouco o nosso estilo de vida. O aporte humano de lixo para dentro dos oceanos atualmente tende a aumentar, porque a produção de plásticos, que é o principal lixo marinho, está só aumentando. Então, tem uma estimativa que ano passado foram produzidas 311 milhões de toneladas de plásticos no mundo, e que dessas 311 milhões de toneladas, pelo menos 8 milhões entraram nos oceanos de alguma forma. Então, é muito lixo que entra todos os anos, constantemente, nos oceanos. E, na verdade, é importante, né, tentar remover esse lixo, o lixo que já existe no mar e nas costas, né, através de limpeza de praia, estratégias para remoção de lixo dos rios que chegam no mar, ou até dos próprios giros, né, das próprias zonas de acúmulo. Então, tem iniciativas fazendo isso, mas é igualmente importante trabalhar na prevenção da entrada desse lixo nos oceanos. O impacto desse lixo é enorme, tanto para a biota também, para o ser humano, existe um impacto, né, desse lixo para nós, tanto econômico quanto para a saúde. E com certeza pode ter um colapso, porque é muito lixo, é uma quantidade enorme, tá em todos os oceanos, todas as linhas de costa. E se continuar nesse ritmo e não tiver estratégias de remoção e prevenção adequadas, acredito que vem um grande colapso por aí. Depois de entender a gravidade do problema que estamos enfrentando com o acúmulo de lixo nos ambientes marinhos, é imprescindível que cada um faça a sua parte. Mais do que simplesmente descartar o lixo de forma correta, é preciso pensar antes de comprar. Será que aquele canudinho realmente faz diferença na hora de tomar um suco ou um refrigerante? Mais do que reciclar, a ordem do dia é reduzir. A gente volta no próximo programa. Até lá!